Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Econoverso. Sim, demorou, mas saiu o primeiríssimo vídeo desse canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês, que vocês me mandaram lá no meu Instagram pessoal. Porém, ontem eu já deixei uma caixinha de perguntas lá no Econoverso também. Vai rolar pelo menos uma caixinha dessa de tirar dúvidas no Econoverso por semana. Então fica de olho, já segue lá, tô deixando o arroba aqui pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Que sempre vai rolar um vídeo como esse. Lembrando que aqui no Econoverso agora vai rolar um vídeo por semana com diversos temas diferentes. Então, sem mais enrolações, vamos tirar as dúvidas de vocês. Vem comigo! Bom, e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bruna Bortolassi, eu sou estudante de economia, também sou consultora financeira pessoal, tá? Então se você tem aí certa dificuldade para organizar suas finanças, para conseguir resolver algumas dívidas, para fazer sua reserva de emergência e afins, me contata via direct ou deixa aqui nos comentários que a gente pode trocar uma ideia. Eu explico mais um pouquinho sobre como funciona o meu trabalho de consultoria, certo? Lembrando que sempre vão ter dicas também lá no Instagram do Econoverso, então fica de olho por lá. E a primeira pergunta que mandaram pra mim no Instagram essa semana sobre finanças pessoais é: como ganhar dinheiro? Gente, vamos lá. Pra ganhar dinheiro a gente precisa trabalhar, certo? Isso é meio óbvio pra todo mundo, a gente sabe. A pessoa que me mandou até me mandou uns emojizinhos de riso junto. E é assim, eu sei que tá complicado, né, conseguir emprego, conseguir trabalho nesse momento de pandemia, principalmente a gente que tá aqui no interior, né, a gente é de Tatuí. No caso, as pessoas que me mandaram as perguntas são pessoas próximas a mim, que são de Tatuí também, conheço todo mundo pessoalmente, sei um pouquinho da história das pessoas que me mandaram essas perguntas. E é o seguinte, a solução para você conseguir uma fonte de renda, por mais que não seja fixa, né, pelo menos por um curto período de tempo, é a renda extra. E a renda extra ela pode ser feita, né, de diversas formas. E aí você pode estar buscando algo que você goste de fazer, que você tenha uma certa habilidade em fazer. Por exemplo, você pode fazer doces ou comidas para vender e começar a divulgar, tal, certo? Mas tem que ter todo um preparo, né? Faz um projetinho bonitinho do que você quer fazer e tudo mais e mete a mão na massa, que eu tenho certeza que com paciência, com um pouquinho de planejamento, dá certo. Não é do dia pra noite, eu sei que é difícil, mas dá certo sim, tá? Outra coisa que você pode fazer também é dar uma buscada aí, né, na sua casa em coisas que você já não usa mais, móveis que estão parados, de repente você tem um instrumento aí que você não usa, espelho, uma mesa, um armário, roupas e vender, gente. OLX, Mercado Livre, nos próprios classificados, certo? Coloca pra vender. Se você tiver umas roupas pra vender, monta um brechózinho, conversa com os amigos, com a família, pega roupas também ou objetos, né, que eles tenham pra se desfazer, põe pra vender e aí você fica com uma porcentagem também, assim você tem um leque maior de coisas e assim, se planeja, se dedica e mete a mão na massa que dá certo, beleza? Então bora pra próxima pergunta. A segunda pergunta foi a seguinte: qual seria a porcentagem correta de salário? Eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô lendo aqui, tá? Qual seria a porcentagem correta do salário para cada tipo de gasto? Por exemplo, aluguel, lazer, etc. Bom, a forma com que eu trabalho na minha vida e na consultoria não é uma porcentagem certa para cada gasto, e sim para categorias de gasto. Então, como que isso funciona? Lá no Econoverso eu fiz um post esses dias, né, falando sobre o método 50-30-20, tá? Método 50-30-20. O que isso quer dizer? O seu custo de vida essencial, aquilo que você precisa para viver, tem que ocupar no máximo 50% do seu salário. O seu estilo de vida, ou seja, lazer, os seus estudos também podem entrar aqui, mas aí depois tem uns adendos sobre estudo, tá? Mas podem entrar aqui. Passeio, iFood, a academia, assinaturas mensais, Netflix, Disney Plus, Amazon, etc.
Tudo isso que você não precisa para viver é estilo de vida. São 30% do seu salário. E os 20% que sobrou tem que ser investidos. Investidos como, Bruna? Você vai pegar esse valor e você vai dividir entre as suas prioridades. Então, por exemplo, eu quero investir para minha aposentadoria. Então, eu vou pegar uma parte e ela vai para aposentadoria. Eu também quero investir porque eu tenho vontade de fazer uma viagem, sei lá, para Disney daqui a um tempo. Então, você vai pegar uma parte e tal. E aí, essa divisão, né, dos seus investimentos vão ser feitas de acordo com todos os seus objetivos. Lembrando que é muito importante ter como objetivo e como meta também as dívidas que a gente tem para elas serem quitadas e a reserva de emergência. Gente, lembra que reserva de emergência é essencial, tá? Essencial. É difícil de fazer? É difícil de fazer porque a gente precisa criar o hábito. Mas depois que a gente cria o hábito de juntar, de investir e de se organizar, a coisa fica automática, fica muito mais simples, tá? E aí a gente não passa perrengues mais. Porque tem uma coisa que é assim, os imprevistos, na verdade, não são imprevistos. Eles só não são datáveis. A gente sabe que uma hora vai acontecer algum perrengue. A gente só não sabe quando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 15 anos. Mas ele vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado para isso e por isso a gente tem a reserva de emergência, certo? Vamos lá. Outra pergunta. A pessoa tá perdida em dívidas, por onde começar? Certo. O primeiro passo para começar é se organizar. Não adianta entrar em desespero, falar eu já tô devendo mesmo, então que se lasque, o SPC que leve minha alma, tá? Não adianta. É organização, paciência, respira fundo, põe a cabeça no lugar, porque eu sei que é difícil lidar com esse tipo de coisa, dói na gente lidar com dívidas, né? É uma coisa que acaba machucando a gente psicologicamente, sim. Então é o seguinte, a primeira coisa, você vai listar todas as dívidas que você tem. Existem dois tipos de dívida, tá? As dívidas que são as parcelas que a gente tem e a gente consegue pagar essas parcelas, também são dívidas, tudo aquilo que a gente tá parcelando, a gente tá devendo, tá? E existe aquela dívida do vermelho, aquela dívida que a gente não consegue pagar. Um cheque especial, um empréstimo no banco, algo assim, por exemplo, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai listar todas elas. Depois que listar todas elas, a gente vai atrás de saber o CET dessa dívida. Meu Deus, uma sigla. O que é CET? O CET nada mais é que o valor efetivo total da dívida. O que isso quer dizer? O quanto você emprestou, tá? Ou o quanto é o valor da coisa que você comprou. O valor da parcela, você tem que saber. Quanto de juros você paga e quanto você vai pagar lá no final de fato. Quando você terminar de pagar todas as parcelas, quanto você vai ter pago no final das contas, certo? E depois que você fizer isso, você vai organizar da menor dívida para maior dívida. Feito isso, lembra de investir lá que a gente conversou? Então, a gente vai estabelecer um plano. Ai, Bruna, mas eu gasto tudo que eu ganho, não tem mais aonde eu tirar. Legal, a gente vai trabalhar uma renda extra e tudo que entrar vai ser guardado, tá? Investido. Entenda, investir. Gente, guardar dinheiro não adianta, tá? Pôr debaixo do colchão não traz rendimento. Investimento, tem investimento seguro, de altíssima liquidez, tá? Aproveita aí que a Selic deu uma subidinha, certo? E investe o seu dinheirinho lá, por exemplo, num tesouro direto, num CDB. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui para vocês aprenderem a escolher. Lembrando que nada aqui é uma recomendação, tá? É meramente educacional, ilustrativo, ok? E aí, você vai começar, quando você tiver um valor que você possa negociar essa dívida, você vai começar a ir atrás da instituição, da pessoa, da loja, do que seja para quem você está devendo, para negociar essa dívida, tendo um valor em mãos, certo? Ai, Bruna, não tenho valor em mãos, então a gente vai negociar para quê? Diminua-se os juros dessa dívida e a sua parcela diminua. Só que você não pode diminuir a parcela e aumentar o valor lá no final. Eu vou fazer um vídeo só sobre dívidas por aqui, tá? Mas basicamente o plano é esse: se organizar, estipular um valor e negociar. Seja para quitar à vista com um desconto, ou seja... Nossa, eu tô balançando a mesa aqui, gente, foi mal. Ou seja,
para reduzir a parcela, reduzir os juros e você conseguir ir pagando essa dívida. Lembrando que não adianta negociar, pegar uma parcela menor que não caiba no seu bolso, que você não consiga pagar. Só assuma uma negociação que você vai conseguir pagar, senão pode ser que piore ainda mais a sua situação, ok? E vamos lá para a última perguntinha de hoje. Como organizar a vida financeira sem ter entrada de capital? Vamos lá! Esse passo, ele é muito próximo de como organizar as dívidas, tá? Mas eu vou levar em conta aqui que essa pessoa não tenha dívida, ela só esteja assim, sem um trabalho, um emprego ou qualquer fonte de renda que seja e precisa se organizar. Então a primeira coisa é, faça anotação de tudo que sai e tudo que entre eventualmente, certo? Ah, não tá entrando nada, não tem problema, você não anota na entrada. Então, depois que você anotar todos os gastos, água, luz, internet, telefone, supermercado, alimentação, transporte, você vai anotar tudo isso e você vai separar por categorias, tá? Então as categorias moradia, tarari, tarará, separando daquela maneira que a gente conversou lá no início, lembra? 50, 30, 20, essencial, estilo de vida e investimento. Nesse momento que não tá tendo uma renda entrando, provavelmente você não vai conseguir ter a parte do investimento, que não tem problema, mas deixa tudo anotadinho lá, organizado. Dentro disso, você vai ver onde você consegue enxugar. Então, por exemplo, eu gasto R$200 de transporte por mês, mas eu sei que eu consigo gastar 150 e não 200. Então, a gente dá uma enxugada. Assim, você vai identificar todos os seus ralos financeiros, reduzir o seu custo de vida, o que vai facilitar para você enquanto você busca um trabalho, uma renda extra, o que é essencial também, tá, gente? A gente quer aqui que as pessoas vivam bem, que consigam se desenvolver, a trabalhar. O jeito que eu falo, eu sei que às vezes parece que é uma coisa extremamente simples e eu sei que não é. É difícil sim, tem que meter a cara sim, mas é possível, certo? Ponham isso na cabeça de vocês, é extremamente possível. Fez essa organização, enxugou, você já tem todo o seu custo de vida realinhado, certo? E aí você vai conseguir identificar o quanto você precisa ganhar para viver, pelo menos, tá? Para viver, para manter o essencial. E assim você consegue ter uma estimativa do quanto você vai precisar fazer de renda extra, do quanto você vai precisar ganhar num trabalho fixo, certo? Bom, gente, basicamente é isso por hoje. Este foi o primeiro vídeo do canal. É um testezinho que eu tô fazendo aqui com vocês. Eu tô me adaptando com câmera de novo. Faz tempo que eu não gravo nada. Espero muito que vocês tenham gostado. Sigam o Econoverso lá, me mandem as suas dúvidas ou algum assunto que vocês estejam interessados em ver, que eu trago um pouquinho a mais aqui pra vocês, tá bom? Lembrando que a partir de agora, um vídeo por semana aqui no canal do Econoverso. Vai rolar IGTV, Reels e outros tipos de conteúdo lá no vídeo do Econoverso também. Não se esqueça de deixar nos comentários aqui o que você achou, se restou alguma dúvida ou se vocês querem saber sobre outros assuntos também, que eu vou dar uma olhada e com certeza eu vou trazer conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like pra ajudar aqui a estudante de economia a continuar fazendo conteúdo. Um beijo e eu te vejo na semana que vem. Tchau!